Olá, galera. O Instagram aqui está carregando. O Oswaldo já chegou aqui. Seja bem-vindo, Oswaldo. O Daniel, a Climene, já entrou também. Olá, Climene, tudo bem contigo? A Bruna Abreu, Silva, isso. Hélio, Ailton, sejam bem-vindos, todos vocês. Bom, vamos lá, nós estamos aqui numa live sobre ergonomia e GRO-PGR. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre ferramentas ergonômicas, tema da nossa live de hoje. Olá, Keile, tudo bem, Climene? Tudo bem aqui também, e com você, né? Tá tudo legal. Ege, Cássia, seja bem-vindo, todos vocês. Bom, vamos lá. Bom, preparei uma aula aqui para a gente conversar justamente sobre isso. Deixa eu já ir me organizando aqui. Vamos lá, Cristiane, Célia. Bom, pessoal, faz o seguinte, já tem 10 pessoas, eu costumo trabalhar com esse número mágico, número 10, na hora que dá 10 a gente começa, mas eu gosto muito de saber de onde que vocês estão participando. Olá, Tiago, tudo bem? A cidade que vocês estão participando, tá? Coloca aí, por favor, às vezes o seu nome, né? Por exemplo, o Tiago aqui eu estou vendo, mas ele está com o nome corporativo, né? Coloca o seu nome, a cidade de onde você está participando dessa live, isso é legal, porque eu construo aqui uma interação nesse mundo virtual, mas que nós podemos fazer ele se tornar bastante humanizado, tá bom? Bom, gente, estamos aqui, então, nessa live aqui, o tema específico dessa live aqui é a gente falar sobre as ferramentas ergonômicas dentro do GRO-PGR. Como que essas ferramentas aí, elas se encaixam? Será que elas se encaixam, né? Será que a gente vai usar ferramentas ergonômicas? Se sim, quais ferramentas ergonômicas? Tá? Então, tem o pessoal de Santos, Salvador, o Tiago, ela está em São Paulo, Salvadora também aqui, a Ege Clima, também tem Salvador. Rapaz, mas o pessoal tudo em Salvador. A Érica de Salvador, Pato de Minas, ó, descemos um pouquinho, mas tá grudado com a Bahia ali, né? Faz divisa ali, mas legal. Ok, então vamos lá, pessoal. Bom, e aqui, para a gente falar sobre ferramentas ergonômicas, a gente entender como que essas ferramentas se encaixam e como nós vamos utilizá-las dentro do GRO, nós precisamos entender alguns conceitos, pessoal. E aí eu digo algo para vocês. Faz praticamente 2 semanas que eu estou fazendo um levantamento de ferramentas ergonômicas, porque era tema dessa live e eu não podia chegar aqui despreparado, concorda comigo? E eu comecei a fazer pesquisas sobre ferramentas ergonômicas para trazer algo mais específico sobre cada uma dessas ferramentas ergonômicas. E eu já conto para vocês que algo assim me chateou bastante. A gente que trabalha com pesquisa, gente, a gente tem um olhar crítico para avaliar níveis de pesquisa. Tá? Então, a gente busca entender, por exemplo, qual a relevância daquele artigo, quem foi que escreveu, onde ele foi publicado, né? Qual a relevância daquele trabalho, quais são os vieses que aquele trabalho carrega consigo, e o que me trouxe de preocupação? Pessoal, muitos artigos utilizando aí ferramentas ergonômicas e assim, artigos com vieses muito grande, tá? E a maioria dos artigos, principalmente a redação dos artigos, se você percebia que parece que os parágrafos, eles eram meio que recortados, não copia e cola, mas recortados do sentido assim, para colocar sentido naquilo que o autor quer, e não para fazer pesquisa, né? Onde você trabalha com um senso crítico, um senso analítico, tá? Então, nesse processo de entender as dimensões conceituais das ferramentas, e já vou colocar aqui para vocês, isso me preocupou. Por quê? Quase 100% dos artigos, mas por que não 100%? Porque eu fui, inclusive, buscar artigos originais, artigos de validação das ferramentas. Então, eu fui atrás dos artigos originais das ferramentas. Cris, você falou que travou aí,
aqui está tudo tranquilo para mim, tá? Confira se não é o seu aí que está travando, pode ser a internet ou o próprio celular. Maicon, tá tudo ok aí? Você que chegou, seja bem-vindo, Maicon. Então, pessoal, o que que acontece? A maioria das vezes as ferramentas utilizadas dentro, nas questões da ergonomia, às vezes fora de conceito, fora de alinhamento, fora de propósito, a pessoa está pesquisando algo e usa uma ferramenta que não tem nada a ver para aquilo, né? Então, assim, é uma preocupação, pessoal, eu trago já esse sinal de preocupação. A gente, achei um artigo que está falando da ferramenta tal, mas a gente precisa analisar de forma bastante crítica qual foi o objetivo e para que ele utilizou. E fazendo um alinhamento aqui, quando a gente fala de ferramentas ergonômicas, e aí, Paulo Irã, como é que está o Brasil aí para cima, né? Fazendo um alinhamento já conceitual, eu quero colocar a diferença de 3 coisas aqui para vocês, tá? O primeiro é a diferença de metodologia, a diferença de método e a diferença de instrumentos. Pessoal, há uma confusão muito grande nessas 3 dimensões, tá bom? Primeiro, quando eu falo de instrumento, vamos supor que eu tenho uma régua aqui na minha mão, essa régua é um instrumento de medida, tudo bem? Fica claro quando eu falo assim, olha, eu tenho um instrumento de medida, eu tenho um termômetro, é um instrumento de medida. Agora, eu estava acompanhando alguns grupos de higiene ocupacional, que muitas empresas estão comprando aquele termômetro, né, de laser à distância, para você aferir a temperatura da pessoa à distância. Bom, aquele termômetro é um instrumento, uma régua é um instrumento, uma trena é um instrumento, uma máquina fotográfica, uma filmadora para sua avaliação ergonômica é um instrumento, tá? Um checklist é um instrumento. Então, presta atenção, o conceito de instrumento. Primeira coisa, eu quero que isso fique bastante claro para vocês. Se vocês não entenderem ainda o que é um instrumento, vocês me falam que eu tento explicar novamente. Mas agora, então, o que é um método? O que é um método? Um método é um processo que você vai adotar para aplicar aquele instrumento. Vamos supor que eu quero medir a distância de Barretos, a cidade onde eu estou nesse momento, até São Paulo, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar no ponto 0 de Barretos e puxar uma trena reta até São Paulo, né? Primeira coisa, o meu instrumento, será que ele vai ser possível fazer essa medição? Mas qual o método que eu vou utilizar para fazer isso? Será que eu vou fazer em linha reta? Será que eu vou fazer pela estrada? Né? Será que eu vou fazer a partir de um impulso, né? Um sinal de luz, para ver quanto tempo que leva para chegar até de Barretos a São Paulo? Né? O quanto que, por exemplo, uma mensagem demora para ir e voltar através de um instrumento. Então, o que acontece? Então, através de um instrumento, eu vou aplicar um método. O método, então, são etapas que eu vou seguir para aplicar aquele instrumento. Vamos lá, vamos supor que você vai aplicar um checklist, né, o NASA TLX, tá? O NASA TLX, primeiro, ele tem limitações aí, que você tem que considerar o nível de entendimento do trabalhador. Tá? Então, de repente, você fala assim, se é um trabalhador que ele não tem dificuldade de leitura, que ele não consegue entender o que a ferramenta pede para ele ali, você não consegue aplicá-la. Então, já coloca uma limitação aqui dessa ferramenta. Mas, hipoteticamente, você percebeu que o conhecimento educacional, aí, de formação dos trabalhadores, é possível você utilizar o NASA. E aí, o que acontece? Você chega lá e entrega o questionário para ele? Não, o questionário é um instrumento. Mas para eu aplicar esse questionário, esse instrumento no trabalhador, eu vou ter que utilizar um método. E qual método? Eu posso sistematizar esse método. Olha, eu vou fazer um rapport com o trabalhador, ou seja, eu vou explicar para ele a ferramenta, vou falar para ele, dar exemplos, tá? Então, eu vou seguir etapas para aplicar esse instrumento. Então, não confunda instrumento com método. São coisas totalmente diferentes. Uma outra coisa é metodologia.
Metodologia também é diferente dos três que eu já falei. Então, instrumento, por exemplo, é uma régua, o método é como eu vou utilizar essa régua para medir determinada coisa, tá? E metodologia. Por exemplo, metodologia é o estudo do método, se a gente for pegar a etimologia da palavra, tá? O estudo do método. Mas quando a gente pede assim, olha, descreva a metodologia, eu estou falando para você assim, ó, descreva qual foi o conjunto de métodos que você utilizou para verificar tal coisa. Tá? Sabe aquela parte, para quem já fez um TCC, uma monografia, que tinha lá a etapa metodologia? Você tinha que descrever o conjunto de métodos e o conjunto de instrumentos atrelados a esses métodos que você ia utilizar. Tá? Então, primeira coisa, a gente precisa saber essa diferenciação. Anderson, por que você está dizendo isso? Porque, gente, eu vou falar de ferramentas ergonômicas. Na realidade, eu já comecei a falar de uma ferramenta ergonômica aqui, mas a gente vai falar de ferramenta ergonômica. Se você não entender essa diferença, vai acontecer uma bagunça na sua vida ergonômica aí, se por acaso, se você não tem esses conceitos bem definidos para vocês, talvez já está tendo uma bagunça. Então, quando eu pego, por exemplo, uma ferramenta ergonômica, vamos pensar no Hula, tá? O que eu estou pegando? Enquanto jargão, nós colocamos o nome de ferramentas ergonômicas, tá? Mas é um instrumento de medida. E a gente tem instrumentos dentro da área da ergonomia que vai analisar as questões biomecânicas, posturais, cognitivas, emocionais, tá? Então, nós temos instrumentos. Então, o que a gente precisa saber, então? Quando eu estou utilizando uma ferramenta ergonômica, eu não estou usando um método. Eu estou usando um instrumento. O método é o como você vai aplicar aquele instrumento. Isso fica claro para vocês? Primeiro, defina isso para mim. Anderson, está tudo ok. Sobe 2 joinha aí que eu continuo. Enquanto isso, eu bebo água. Né? Ficou claro para vocês essa diferenciação? Tá? Então, quando eu estou utilizando, eu vou usar um REBA, vou utilizar um REBA. Vou usar o método REBA. Não existe método REBA, tá? O que existe é um instrumento, né, desenvolvido a partir de processos de validação, né, que é o REBA, tá? Que é um instrumento de medida. Porém, o método é a forma que você vai utilizá-lo. Olha lá, ó, a Daniele coloca aqui, ó. Pera aí, desculpa, subiu aqui. A Daniele, ela acessou. Oi, Dani, tudo bem? Como é que você está? A Dani coloca assim, a ET é um método. Sim, né? Por que a ET é um método? Porque Wisner, lá em 1966, quando ele desenvolveu o método da análise ergonômica do trabalho, tá? Ele desenvolveu um processo segmentado, etapas a serem seguidas. Ele não desenvolveu um instrumento, né? Ele não desenvolveu um instrumento, ele desenvolveu sequências a serem seguidas, tá? Então, por isso que a ET é um método de estudo, tá? Então, isso diferencia. E aí, dentro desse método, devido à flexibilidade, à possibilidade que o método desenvolvido por Wisner nos permite, você pode utilizar um instrumento específico, tá bom? Fica claro isso para vocês? Ok. Quando você vai pegar um instrumento, você tem que saber três coisas básicas aí para esse instrumento, tá bom? 3 coisas básicas. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o objetivo desse instrumento, né? Ou seja, o que ele avalia? Para que ele foi desenvolvido? E aí, quando eu falo assim, para que ele foi desenvolvido, eu estou falando de finalidade. Então, qual é o objetivo e qual a finalidade? E a terceira é qual é o propósito, ou seja, para que ele foi desenvolvido? O que eu espero daquele instrumento, né? Qual é a resposta seguindo uma metodologia adequada? Eu chego aqui a uma conclusão de qual é o resultado que eu espero, tá? Qual é o propósito. Então, 3 coisas que você precisa, então, antes de você pegar qualquer ferramenta para seguir. Qual o objetivo dessa ferramenta, qual a finalidade e qual o propósito, tá? E aí eu pergunto para vocês têm feito isso? Ou vocês têm pego ferramenta? Nossa, eu tenho uma ferramenta ergonômica que avalia a carga. Aí você pega e utiliza?
Tá? Ou você busca uma referência de tentar entender qual o significado, o objetivo, para que ela foi desenvolvida, a finalidade e o propósito. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Então, eu fazendo essas pesquisas, eu levantei aí algumas ferramentas e falei assim, gente, para que a pessoa está usando essa ferramenta para uma atividade que a ferramenta não é para essa atividade? Tá? Então, e eu estou falando também, além de pesquisas em artigos, tá? Em artigos, também eu encontrei isso dentro de teses e dissertações. Gente, é sério, tá? Como a gente trabalha com pesquisa também, como a gente tem a nossa atividade acadêmica, a gente tem esse feeling de percepção. Tá? A gente tem esse feeling de percepção. E talvez você não está muito habituado com pesquisa, se você não estiver muito habituado com pesquisa, talvez isso passa por despercebido. Ah, que legal, olha, avalia levantamento de carga, essa ferramenta. Mas em qual situação? Que tipo de ferramenta, que tipo de carga é? Né? É uma carga de pegar, colocar no lugar e levantar? Né? Agora, se a pessoa deu um passo, talvez outra ferramenta não serve mais. Então, o pessoal está colocando aqui a NIOSH, a equação de NIOSH, né? Que é lá, né? que tem todo um processo de você verificar e colocar os valores dentro de uma equação. Essa ferramenta é uma ferramenta, literalmente, que é para você pegar um peso ou do chão, ou do alto, tá? Levantar ou abaixar essa carga. Se o trabalhador deu um passo, a ferramenta já não serve mais. A ferramenta já não serve mais. Tá? Então, assim, e outra, além disso, vou ter uma outra variável. Ah, eu vou utilizar NIOSH. Beleza, ok, tranquilo. Para quê? Para que você quer analisar NIOSH? Para que você quer aplicar a ferramenta NIOSH? Para verificar qual é a sobrecarga a partir de uma equação, de um estudo, que também tem todo um viés. Então, gente, presta atenção, toda pesquisa existe uma margem de erro, tá? Existem seus vieses. Então, quando a equação do NIOSH, né, ou o método Okra, né, eu preciso ir lá na fonte, saber quais são as limitações dessas ferramentas também. Tá? Os próprios autores oferecem para você quais são as limitações das ferramentas deles. Todos os meus artigos ou trabalhos que eu faço, ou oriento, eu peço para o aluno, inclusive, colocar antes da conclusão, limitar um capítulo, né? Na verdade, um título ali, um subtítulo, falando limitações da pesquisa. E ali ele descreve quais são as limitações daquela pesquisa. Tá? Olha, essa pesquisa não considerou tal coisa, o trabalhador em tal situação. Tá? Então, a gente tem que entender qual é a limitação da ferramenta. E se você não entender isso, você começa a aplicar a ferramenta de forma desnecessária. Tá? Ou de forma errada. E o resultado que dá para você, que traz para você, são resultados, você fala assim, nossa, olha essa sobrecarga. Pode haver uma sobrecarga? Até pode. Mas, de repente, aquilo que é o principal, você não observou, porque você ficou muito centrado apenas numa ferramenta que trouxe um resultado que não representa o todo. E aí que está a coisa também. A gente tem que tomar muito cuidado. Ferramentas ergonômicas ou instrumentos de avaliações ergonômicas, seja nas diversas categorias, posturais, biomecânicas, antropométricas, elas mostram uma fração, talvez uma micro fração da atividade de trabalho. Você tem que perceber isso enquanto um todo. E por que eu estou fazendo esse gancho aqui para vocês? Por que eu estou fazendo esse gancho aqui para vocês? Justamente porque nós temos a nossa live, que é Ergonomia e GRO e PGR, tá? Então, quando eu falo assim, se eu vou usar uma ferramenta para analisar um micro pedaço de uma atividade do trabalhador, talvez ela não vai conseguir me ajudar no gerenciamento de um risco ergonômico como um todo dentro de um GRO, tá? Então, fica claro isso para vocês? E aí, Spinelli, tudo bem? Seja bem-vindo. Estava numa outra live, Spinelli, lá falando sobre radiação não ionizante, é isso, Spinelli? Ou ionizante? Bom, então deixa eu ver aqui sobre as perguntas que vocês colocaram para a gente dar uma continuidade, tudo bem? Olha lá, o Tiago, que inclusive é perito, tem curso de perícia, né? Ele coloca assim, ó, infelizmente,
infelizmente, é muito comum na prática profissional ferramentas mal empregadas. É um perigo. Olha lá, ó, um perito falando isso. E outra, eu falo assim, o domínio das técnicas de ferramentas ergonômicas ou instrumentos ergonômicos e também a determinar um método de como aplicá-lo, ele é muito importante, principalmente para quem trabalha com perícia. Tá? Porque você tem que laudar uma situação de trabalho perante uma situação judicial. Então, é muito importante você entender a ferramenta, você entender o instrumento, você determinar um método. Por quê? Porque pode ser, vamos supor, você enquanto perito, você pode lá, feita a sua avaliação, aplicou determinada ferramenta. E aí tem a contestação. De repente, o assistente técnico, ele vai seguir a mesma metodologia, o mesmo método que você utilizou com o mesmo instrumento. De repente, ele fala assim, não, pronto, já achei. Aqui o perito não seguiu o método correto. Por isso que, né, já achamos aqui, o próprio assistente técnico consegue aí contestar uma perícia do perito, né, por vieses técnicos, Então, o pessoal que trabalha com perícia é muito importante entender qual o objetivo, qual a finalidade, qual o propósito, ter metodologias muito bem desenhadas na hora de aplicar qualquer instrumento. Tá? Tipo a NIOSH para deslocamento de cargas, aqui o Humberto colocou, né? Exatamente. A Climene, falta bom senso em alguns profissionais, isso mesmo. A Cris perguntando aqui sobre cursos. Calma aí, Cris. O Humberto, passamos por uma situação curiosa. Um auditor de ergonomia, o auditor de ergonomia ou o auditor fiscal do trabalho? Questionou por que a NIOSH não foi usada no transporte de carga para o trabalhador, o trabalhador deslocava por 300 metros com uma carga. Como que você vai aplicar a NIOSH? Você está vendo? O próprio auditor aí, e aí eu não sei se é um auditor interno, viu, Humberto? Por isso que eu falei isso, ou se é um auditor fiscal do trabalho, se ele está solicitando, olha, você tem que aplicar a equação NIOSH, mas tudo bem, eu vou aplicar a equação NIOSH, só que ele pega o peso, né, e caminha 300 metros com esse peso. A equação já não tem mais validade. E aí, obrigado pela pergunta, o Hélio Humberto, e você me traz uma outra reflexão que eu tenho batido bastante na tecla. A reflexão é o seguinte, pessoal, não é porque um auditor pediu, não é porque uma auditoria interna para uma certificação de qualidade, por exemplo, pediu lá a análise ergonômica da empresa como um todo, que você vai sair para ir fazendo. Né? Então, ou tem que usar o método OCRA, eu já passei por essa situação em frigoríficos, onde que teria que aplicar o método OCRA para o frigorífico inteiro, desde o porteiro até o diretor, desossa, tudo, matança, tinha que aplicar tudo aí, né? Todos os setores dentro do frigorífico, o método OCRA. Mas peraí, como que é isso? Vamos contestar isso. Olha, auditor interno, de qualidade, tá? Olha, isso não é assim, não existe isso, você tem que fazer também a nossa parte de consultor, isso é ser consultor, tá? Eu vejo, assim, bastante contadores, advogados, fazendo essa contestação. E por que nós não fazemos? E muitas vezes eu conheço ergonomistas que todas as demandas deles de análise ergonômica vêm de auditores fiscais do trabalho. Ou seja, o auditor fiscal do trabalho está pedindo, inclusive, pregando aqui o exemplo do Humberto, para aplicar na NIOSH, ele sai aplicando na NIOSH. Eu vou ter que aplicar na NIOSH, está pedindo na NIOSH na empresa como um todo, então eu vou aplicar. E ele cobra por isso. Não, eu prefiro trabalhar de uma forma muito mais tranquila e contestar esse pedido ou, né, pedir outras explicações, porque não tem um elemento conceitual. E é por isso que a gente precisa conhecer as ferramentas, a gente precisa conhecer as ferramentas para saber se eu vou usar, quando eu vou usar e para que eu vou usar. E se alguém estiver pedindo para mim isso, explicar. Tá? Não, peraí. Né, as coisas não funcionam assim. A Climene aqui. A empresa que acreditam que a ET se resume em ferramentas, bem como há profissionais que se submetem exclusivamente a essas ferramentas. Verdade, Climene, isso é verdade. Eu já cheguei aí pegar
pegar a análise ergonômica, né, suposta análise ergonômica da empresa como um todo, e você ter lá a checklist do início ao fim. E quando você via alguma coisa que fugia do padrão, corria muito mais para o lado da higiene ocupacional do que para a área da ergonomia, tá? Muito mais para a área parâmetros relacionados com a higiene ocupacional e totalmente fora de parâmetros de conforto, tá? O SNUC tem o carregamento associado ao deslocamento, olha lá, ó. Então, olha lá, a Dani, né, que tem um trabalho excelente em consultoria, trabalha em multinacionais, tá? Então, olha lá, eu tenho uma ferramenta, eu quero medir lá o transporte manual de carga, né? A saber o risco ali do transporte manual de carga. Olha, eu tenho que usar uma ferramenta que corresponda com a característica da atividade. E aí tem aquela história, né? Olha, eu quero avaliar o risco, mas o risco a quê? A quê? Porque tem ferramentas que consideram movimento de tronco, tem ferramentas que consideram movimentos de perna, tá? Mas de inclinação de cabeça, só que o objetivo da ferramenta é avaliar sobrecarga de membros superiores. Olha lá. Né? Então, ela considera, presta atenção na ferramenta, ela considera movimento de cabeça, movimento de tronco e posição de pernas. Só que o objetivo dela é avaliar o que? Riscos para membros superiores. E, inclusive, dentro dessa ferramenta, pede o esforço e o tipo de atividade que o trabalhador exerce. Né? Qual que é o peso que ele levanta, mas a ferramenta foi desenvolvida para quê? Para avaliar riscos para distúrbios de membros superiores. Né? Então, olha como que é importante a gente entender qual é o propósito, qual a finalidade, qual o objetivo daquela ferramenta. O Robson lá. Exato, nesse caso, o assistente vira uma espécie de resenha crítica. Olha lá. Né? Você não precisa nem fazer muito esforço, né, o Tiago? Você já contesta lá. O Humberto, o auditor de ergonomia das ETs de terceiros, olha lá, né? Já aconteceu isso, viu, o Humberto, das pessoas, eu passar aí para uma empresa ser auditada por terceiros, de pedir uma análise ergonômica como um todo, tá? Era uma empresa que prestava serviço dentro de uma multinacional, e essa multinacional tinha certificações. E a certificadora da multinacional pediu análise ergonômica da empresa toda da terceirizada. Tá? E aí a gente teve que, inclusive, explicar tudo, e a empresa virar para mim e falar assim: Anderson, olha, nós entendemos o que você está pedindo, né, que você está nos explicando. O grande problema é que a gente não consegue falar com a empresa que é nossa contratante. E a gente tem que renovar o nosso contrato por mais 3 anos. Tá? Então, e aí o que acabou fazendo? Nós fizemos todo um esqueleto meio explicativo aí de uma análise ergonômica global da empresa, tá? Eu falo assim, nós seguimos até as etapas propostas por Wisner, mas em etapas, dentro de muitas etapas eu colocava, olha, demanda não evidenciada para uma análise ergonômica. Tá? Então, assim, tinha todos os setores descritos igual foi solicitado pela auditoria? Tinha, mas eu acabei adotando isso porque a empresa dependia, inclusive, de uma renovação de contrato, tá? Mas, assim, é uma coisa chata, mas a gente também tem que ajudar o cliente, tá? Mas deixando bastante claro para eles que aquela análise ergonômica geral ali, ela não teria foco. E que talvez, né, durante todo o processo, parece que uma atividade que teve uma demanda ergonômica, que aí a gente trabalhou em cima dessa demanda. Mas, assim, era uma empresa de 76 funcionários, né, e por uma questão de uma demanda ergonômica, de um estudo, de uma análise ergonômica do trabalho, teve uma situação só que demandou um trabalho mais coletivo ali, de uma demanda ergonômica, de transformação, inclusive, que a empresa até falou assim, nossa, que legal, a gente tinha esse problema, mas a gente não percebia as variáveis do trabalho que tinha ali relacionado. A Climene, acredito, o Ocra é um queridinho de todas as empresas. Né? O Robson, que show.
Então tá bom. Pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade aqui e obrigado pela participação. Nós já estamos com 31 minutos dessa live aqui. Uma outra coisa que a gente precisa saber, então eu já especifiquei para vocês a diferença de instrumento, a diferença de método e a diferença de metodologia. E falei que quando a gente vai utilizar um instrumento, nós precisamos conhecer três coisas desse instrumento, que é objetivo, finalidade e propósito. Tá? Falei também que quando a gente vai utilizar um instrumento, nós precisamos criar um método de aplicação daquele instrumento. Tá? E esse método, inclusive, a gente registrar esse método, porque amanhã ou depois eu posso utilizar, uma outra pessoa vai querer reaplicar. E a gente colocou um exemplo bastante claro aí na questão de uma perícia, tá? De uma contestação. Mas o tema, então, nosso aqui centrado é entre o GRO e PGR. Bom, não sei se vocês sabem o que é o GRO e PGR. Se por acaso você que está chegando agora, Anderson, nunca ouvi falar sobre isso, olha, bastante atenção, sabe por quê? Porque o ônibus ele já está muito lá na frente e você está ficando para trás. Então, quando a gente fala de GRO e PGR, é algo que surgiu com a atualização da NR1 agora, no dia 9 de março desse ano. Falo agora porque março passou, a gente nem viu praticamente, né? Então, dia 9 de março de 2020, foi atualizado novamente a NR1. Por que novamente? Porque lá no dia 30 de julho de 2019, ela foi atualizada. E quando foi no dia 9 agora de março, ela foi atualizada de novo. Só que essa nova atualização, o que acontece? Ela traz uma estrutura muito mais densa de trabalho para as questões de gestão da segurança e saúde do trabalhador. Tá? Muito mais densa. E aí, o que acontece? Tem um prazo aí para ela entrar em vigor daqui a um ano. Ou seja, quando for dia 9 de março de 2021, essa NR1 ela entra em vigor. Mas presta atenção, vamos pensar aqui em questões de legislação. Olha, o prazo é dia 9 de março de 2021. Então, quando for no dia 9 de março de 2021, ela já está valendo. Então, tudo que essa NR pedir, você já tem que estar pronto para o dia 9 de março de 2021, tá valendo. Não é, dia 9 de março de 2021 que eu vou pegar essa NR e vou ler. E vou ver aqui o que eu preciso fazer. Não, desculpa, você já está muito atrasado para isso. Tá? E aí, o que acontece? A norma, a NR1, da última atualização, então, ela muda até de nome, porque ela chamava dispositivos gerais. Agora, dispositivos gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. É daí que vem o GRO, gerenciamento de riscos ocupacionais. Baseado em normas ISO, especificamente a ISO 45001, né, o governo já tinha até proposto em 2014 uma norma que acho que ia ser a NR 37, eu acho que era para ser isso, né, eu posso estar errado aqui, eu acho que ou a 34, alguma coisa assim, ia ter uma norma regulamentadora de gestão. Lá em 2014. Não vingou, tá? E veio agora nesse processo de atualização das NRs. E veio dentro da NR1, tá? Então, quando eu falo de GRO, estou falando de gerenciamento de riscos ocupacionais. Anderson, o que é o GRO? GRO, então, é uma estratégia de gestão a nível executivo, E aí nós temos o nível operacional. Qual que é o nível operacional? O nível operacional, ele surge a partir de algo chamado PGR. Na realidade, ele é dirigido a partir de uma estratégia, de um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, vamos imaginar assim, o GRO é o nível executivo, tá? Um nível estratégico ali, e o nível de gestão, enquanto que o PGR é o estratégico, é o operacional. Tá? Então, para eu fazer um GRO, eu preciso, dentro da estrutura do GRO, ter o PGR, porque é o PGR que vai me direcionar, as minhas ações ali dentro. E aí, o que acontece? Dentro dessa estrutura do PGR, nós temos que identificar os perigos
os perigos ocupacionais ou fatores de riscos ocupacionais. Quando eu estou falando perigos ocupacionais, eu estou falando da natureza física, química e biológica, então eu estou falando os perigos de natureza ambientais, os ergonômicos e os mecânicos de acidente, tá? Bom, beleza. Identifiquei o perigo. Depois que você identificou o perigo, você tem que fazer uma análise desse perigo. Uma análise onde você vai traçar relações entre probabilidade e severidade através de uma matriz de risco para saber qual é uma classificação para esse risco, tá? Ou melhor dizendo, qual é o resultado da associação entre probabilidade e severidade provindo do perigo. Porque um risco, ele só existe porque existe um perigo. Se você quer diminuir o risco, ou você pode usar duas estratégias. Você pode atenuar esse risco, ou você pode eliminar o perigo, ou diminuir a intensidade do perigo. Tá? Então, todo risco, ele surge a partir de um perigo. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um levantamento, um levantamento ergonômico, aí quando eu estou fazendo um levantamento ergonômico, nada mais do que eu estou fazendo, eu estou buscando qual é os perigos que existem na relação homem-trabalho. Tá? E a partir desses perigos, também eu tenho uma outra percepção. Qual é eu preciso analisar qual é a relação desse perigo para uma probabilidade para o desenvolvimento de uma doença, de um acidente, de um afastamento do trabalho, e qual é a severidade caso isso aconteça. E eu fazer uma correlação dentro de uma matriz de risco. Beleza. Depois que eu fiz, então, o levantamento, depois que eu fiz a análise, eu vou fazer uma avaliação desses riscos. E a avaliação desse risco o que é essa avaliação? Eu vou classificar esse risco que eu analisei entre, por exemplo, baixo, médio, alto, severo, ou crítico. Por quê? Já até colocaram aqui algo, né, chamado inventário de risco, já vou falar sobre o inventário de risco, mas junto com o inventário de risco, existe algo chamado plano de ação. Esse processo que eu coloquei aqui para vocês, de identificar, de analisar e avaliar, você vai usar esse processo justamente para você constituir o seu inventário de risco. O que é o inventário de risco? É como se fosse uma carta onde você vai conseguir ver todos os perigos e riscos associados à atividade do trabalhador. A atividade do trabalhador. Tá? E aí, dentro disso, você vai desenvolver um plano de ação, porque você avaliou, você qualificou e classificou esses riscos entre baixo, médio, alto ou crítico. Ok? Então, isso vai te dar orientação. Bom, primeira coisa, ficou claro isso para vocês? O que é o GRO e o PGR? Então, quando eu estou falando de GRO, eu estou falando de nível de gestão. Quando eu estou falando de PGR, eu estou falando de nível operacional, tá? Então, a gestão da segurança e saúde do trabalhador, né, que as empresas precisam manter, todas as empresas têm as suas especificidades, elas precisam ter uma gestão dos riscos ocupacionais, e para fazer isso, ele vai utilizar um processo que é a partir de um programa de gerenciamento de riscos. E que, voltando aqui para a palavra inventário que colocaram aqui no comentário, onde que a exigência obrigatória mínima para as empresas é com que elas tenham o inventário de risco, bem como o plano de ação. Para eu fazer o inventário de risco, eu preciso identificar o perigo, eu preciso analisar o risco associado ao perigo e eu preciso avaliar o resultado desse risco para eu poder classificá-los e estabelecer meu plano de ação. Ok? Ficou claro isso para vocês? E aí vocês falam assim, mas Anderson, e as ferramentas ergonômicas, onde se encaixam nisso? Isso, olha lá, o Bonfim, o Rei Bonfim, aqui ele coloca assim, ó, seria gestão e ação? Sim,
né? Então, quando eu estou falando de GRO, eu estou falando de nível gerencial, né? A gestão da segurança. Quando eu estou falando do PGR, eu estou falando você criar uma estratégia dentro de um programa, tá? E aí a legislação nos coloca o mínimo que a gente deve fazer, já nos coloca uma orientação, tá? Já nos coloca uma orientação, que é fazer um inventário de risco e o plano de ação, e a partir dali a gente começa a estabelecer todas as nossas ações. Tá? Então, inclusive, quando a gente fala assim, a classificar os riscos, é classificar para ação. Para ação, tá? O Bonfim coloca assim, o inventário de riscos não seria o PPRA? Olha, não tecnicamente, tá? Mas figurativamente, o que foi comentado, inclusive, nas audiências públicas lá na Fundacentro, no dia 10 e 11 de setembro do ano passado, 2019, que o PGR seria um PPRA muito mais melhorado. E assim, abro até aspas, né? Muito mais melhorado. Isso foi palavras das apresentações lá pelos auditores, pelos representantes do governo, tá? O Rei Bonfim é Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. E aí eles falaram assim que é muito mais melhorado. O porquê que é muito mais melhorado? Porque ele traz uma sistematização ou um norte para o empresário e para nós consultores sobre a complexidade da gestão, né? Baseado em programas que nós vamos desenvolver. Então, quando a gente, até eles comentaram que o PPRA ele serviu muito, o PPRA foi muito importante em vários momentos aí da gestão da segurança e saúde do trabalho. Porém, que hoje o PPRA já não atendia o propósito. Né? Até mesmo o PPRA ele foi desvirtuado, ele passou para um comércio de documento. E essa nova formatação, inclusive, está sendo proposto pelo governo uma plataforma eletrônica para buscar uma sistematização, inclusive, da parte de SST, coisa que nós não temos. Não sei se vocês sabem, todo esse entrave da parte de SST não ter entrado ainda no e-social, todo esse entrave é justamente porque a área de SST, ela nunca teve uma sistematização padronizada. Anderson, mas tem um modelo de GRO, tem um modelo de PGR, tem um modelo de PPRA. Robson Spinelli, da Fundacentro, está aqui nos ouvindo. Tá? Ele subiu aqui, já deu oi aqui para gente. Ele mesmo fala, inclusive ele falou na audiência, lá no dia 10, na audiência, lá na Fundacentro, no dia 11, ele pediu a palavra, e ele contou alguns casos de pessoas ligarem na Fundacentro e falaram assim, eu quero um modelinho de PPRA. Não tem. Eu quero um modelinho. Lá, o Dr. Robson está aqui, né? Não tem não existe um modelo, não existe um padrão. Tá? Então, assim, mas existe o mínimo que as empresas precisam fazer em questão de sistematização. Em questões de sistematizações. Entre eles, atender o que já estava, pessoal. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês já estava dentro da NR. Inclusive, está dentro da NR 1, que está em vigor hoje. Porque todo trabalhador, todo empregador deve informar aos seus trabalhadores os riscos ocupacionais que ele estará submetido no ambiente de trabalho. Quando eu falo de riscos ocupacionais, eu estou falando de todos os riscos, de todas as naturezas, proveniente da natureza de todos os perigos. Físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Desenvolver a ordem de serviço em SST. Como que você desenvolve uma ordem de serviço ou estabelece métodos de prevenção se você não reconhece, se você não fez o que, entre aspas, não estava sendo pedido, mas que para você atender somente esses itens que hoje está em vigor, você precisa fazer um inventário de risco. O governo nada mais fez dentro da nova NR1, falou assim, olha, agora nós vamos orientar vocês. O que vocês deveriam fazer, mas que talvez não está ficando claro para vocês, é o inventário de risco. Então, nós queremos um inventário de risco e um plano de ação. Tá? Mas só que fazer esse inventário de risco, pessoal, não é chegar e falar assim, olha, não tem risco. Você precisa ter um método para isso. Lembra? Instrumento, método, metodologia. Você precisa ter um passo a passo que permita você perceber o perigo ergonômico.
E depois que lhe permita, inclusive, correlacionar a relação de probabilidade e severidade. Anderson, mas nossa live não é sobre ferramentas ergonômicas, eu estou aqui doido para aprender qual ferramenta ergonômica que eu vou utilizar. E aí eu digo para vocês, sabe de todo esse cenário que não é pequeno, esse cenário enorme, sabe onde que as ferramentas ergonômicas podem ser encaixadas? Lembra que eu comentei com vocês sobre análise do risco associado? Tá? A relação de probabilidade, severidade. Você pode, de repente você tem uma situação de trabalho que você já fez uma avaliação. Vamos supor que você tem lá o levantamento e transporte manual de carga. Você identificou através de um passo a passo, você percebeu, é visível, né, e é real. Ah, o cara pega uma caixa. Ele tem levantamento e transporte manual de carga? Não, não tem. Tá? A própria NR17, que explica hoje, que ainda está em vigor, que explica o que é um transporte manual de carga, coloca lá, aquela que não seja contínua. Então, eu não posso, o cara lá, a cada 15 dias, o cara pega uma caixa de folhas de sulfite para colocar perto da impressora. Eu coloco que ele tem um fator de risco, levantamento do transporte manual de carga? Não. Não. Tá bom? Mas, vamos lá. Identifiquei, percebi, existe e é real a atividade de levantamento e transporte manual de carga. Então, eu tenho um fator de risco lá. Agora, eu tenho que analisar a relação aí do risco associado entre probabilidade e severidade. Dentro desse processo, eu tenho uma análise que foi feita a partir de uma ferramenta que mediu a sobrecarga desse risco. Então, aí presta muito bem atenção, né, no que eu vou dizer para vocês. Essa relação de probabilidade e severidade não é assim. Ah, eu tenho uma ferramenta que eu apliquei que deu vermelho nessa ferramenta, então é um alto risco. Porque o que acontece na matriz de risco? Você tem uma coluna e você tem uma linha. E ali você tem quadrinhos que você vai correlacionar, beleza? E aí você tem intensidades. Exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você foi feito um estudo na empresa, você fez um estudo na empresa e você aplicou lá um método para avaliar levantamento e transporte manual de carga e a ferramenta deu vermelho. A ferramenta deu vermelho. Se você considerar na matriz de risco enquanto, olha, o quanto severo é esse risco, só por essa ferramenta você considerar já 5 porque deu vermelho, presta atenção, você pode estar enviesando toda a sua matriz de risco. Porque a matriz de risco ela não é constituída a partir de uma única variável. Inclusive, a matriz de risco ela tem que ser construída a partir da percepção também do trabalhador para o risco. Tá? Então, a construção, eu falo assim, dentro do processo de identificação do risco, análise do risco e avaliação do risco, para mim, o que é mais denso é a análise de risco. Por quê? Porque você tem que reunir diversas informações e chegar com um grupo, participação dos trabalhadores, conhecimento sobre o que a empresa já fez, o que a empresa deixou de fazer, se existem avaliações anteriores, se existe referência bibliográfica que fala sobre o risco para aquela atividade, se existe casos de afastamento, qual o perfil epidemiológico que está lá no SESMIT, né? Qual é o perfil epidemiológico sobre aquela atividade lá no INSS. Então, eu tenho que considerar diversas, se já teve acidente, se já teve doenças na empresa relacionadas àquilo. E a partir dessas diversas variáveis, aí eu vou começar a estabelecer a minha relação da matriz de risco. Tá? E aí, gente, o que acontece? Vamos supor que você trabalha com consultoria também. Vamos supor que você trabalha com consultoria. Você tem duas empresas do mesmo segmento, frigorífico. Se você considera as mesmas variáveis da matriz de risco da empresa A para a empresa B, no processo de análise, olha, mais uma vez você pode estar enviesando o seu estudo. E aí, se você não percebeu ainda aonde você pode usar as ferramentas ergonômicas, pode utilizar, não é que deve utilizar. Se dentro de uma avaliação você levantou o risco e
por acaso você fez, ou se você achou a necessidade, né, teve a necessidade de aplicar uma ferramenta que vai mostrar ou melhor dizendo, aplicar aquele instrumento que vai, talvez, trazer um valor para aquele risco associado que você está analisando. Então, vamos supor, fala para mim, qual é a ferramenta, existe uma ferramenta ou melhor dizendo, vamos usar os termos técnicos, existe um instrumento que mostra para a gente que o trabalhador está submetido ao fator de risco ou perigo, posturas sentados por longos períodos? Vocês conhecem alguma ferramenta, algum instrumento para isso? Né? Existe algum instrumento, alguma ferramenta que nos mostra, e aí agora vocês vão lotar de ferramentas aí para mim, né? Que nos mostra movimentos repetitivos de punho, ou de ombro, ou de flexão de tronco. Olha, e aí é a questão, lembra que eu falei qual é o objetivo, qual a finalidade, qual é o propósito? Às vezes eu tenho uma ferramenta que avalia a sobrecarga de punho, que avalia a sobrecarga de ombro, que avalia a sobrecarga de coluna, mas que não mostra para a gente o perigo, tá? O fator de risco. Mas ela pode nos ajudar nessa delimitação da matriz de risco. E aí que está o grande problema. O problema é você assumir a matriz de risco apenas a partir do resultado dessa. Olha lá, o Morigard, né? De você colocar apenas o resultado da matriz. Tá? Da matriz. Então, por exemplo, olha lá, a Dani até colocou aqui uma ferramenta de movimentos repetitivos. Show, né? Essa ferramenta vai nos dar referência sobre uma sobrecarga a partir de uma movimentação repetitiva. Qual é a sobrecarga a partir de uma movimentação repetitiva? Mas para eu perceber se existe o perigo, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso saber qual é o conceito daquele perigo, qual é o conceito daquele fator de risco. Olha lá, punhos, mãos e dedos. Isso mesmo. Né? Qual é o conceito daquele fator de risco? Então, vamos lá, movimentos repetitivos. Movimentos repetitivos, eu tenho que entender qual é o conceito de ciclo, qual é o conceito de movimentos repetitivos dentro desse ciclo. De repente, eu tenho uma atividade acíclica, né? Eu preciso entender tudo isso. E aí, dentro do meu processo de análise, eu posso utilizar as ferramentas ergonômicas dentro do escopo de todas as informações que eu vou buscar para fazer a relação entre associação de probabilidade e severidade através de uma matriz de risco. Ok? Ficou claro isso para vocês? Aí o Reinaldo coloca assim, poderia fazer uma APR antes ou não? Reinaldo, é o seguinte, sim, deve. Talvez você pode chegar a esse resultado de identificar o perigo ou o fator de risco, fazer a análise e fazer a qualificação, né, a partir da avaliação. Você pode utilizar algum outro método, tá? Mas a análise preliminar de risco é uma das estratégias, que inclusive está sendo proposto dentro da redação da nova NR17. E foi colocado na última reunião que teve pelo auditor, coordenador lá do grupo tripartite de trabalho, discutindo a redação da nova NR17, o que eles propuseram? O que ficou claro? Que a nova NR17 ela vai vir com duas variáveis. Né? Uma variável que toda empresa vai ter que fazer uma avaliação preliminar de riscos ergonômicos, que eu chamo de APR-ERGO. Tá? Justamente para diferenciar. Por que justamente para diferenciar? Pessoal, eu fiz um curso de GRO, onde o foco ali do pessoal estava muito mais centrado nas questões da higiene ocupacional. Tá? E a gente entende qual é a complexidade que esse pessoal da higiene ocupacional trabalha. E as variáveis deles às vezes são muito diferentes das nossas. Por quê? O perigo ergonômico, a partir das nossas variáveis, só surge a partir da relação homem-trabalho. Enquanto que uma variável ambiental, ele está ali, né? O ambiente está aqui. Eu posso ter um ruído sendo emitido, né, por um exaustor que está aqui em cima, tá? Então, nós temos variáveis totalmente diferentes.
Obrigado, Machado. Então, sim, a gente deve fazer um mapeamento ergonômico, tá? Uma análise preliminar ergonômica. E aí, o que que acontece, pessoal? Até me perguntaram aqui, né? O Átila colocou assim, é melhor fazer uma descrição da atividade bem feita e se quiser usar uma ferramenta para concluir. Sim, né? Na verdade, assim, a ferramenta pode lhe ajudar a pensar na graduação ali através da matriz de risco. Tá? Mas você pode ter outras variáveis, por exemplo, vamos colocar lá um fator de risco que teve na tabela 23, na realidade a tabela 23 está de volta, né? Na verdade ela nunca saiu, né? A versão beta aí do e-social, ela estava escondendo a versão oficial que estava rodando, né? Então a tabela 23, que ainda está em vigor, o que que acontece? Traz lá demandas emocionais e afetivas. Fala para mim, que ferramenta que mede isso? Tá? Talvez vocês podem citar ferramentas, e de repente vem ferramentas clínicas. Presta atenção, ergonomia não trabalha com o aspecto clínico. Ferramenta não trabalha com o aspecto clínico. Ou, melhor dizendo, a ergonomia não trabalha com o aspecto clínico. Nós temos que analisar o fator a partir da relação, a partir de qual é o problema, qual é o fator, qual é o perigo que surge entre a relação homem e trabalho. Agora, a consequência disso, talvez pode já estar entrando para um aspecto clínico.